aquele famoso gordinho saudável. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olá, eu sou a Monique, sou bariátrica e luto contra a obesidade todos os dias. No vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho sobre esse assunto do gordinho saudável. Você já deve ter ouvido alguém falar, ou você mesmo deve falar isso. Eu um dia falei isso. E eu vim aqui trazer uma reflexão e um questionamento sobre o que é ser saudável, como é que a gente se considera uma pessoa saudável e por que a gente tem que se preocupar tanto com o sobrepeso, com a obesidade, o que ela pode influenciar. E aí eu quero trazer o porquê que a gente tem que se preocupar sim com o sobrepeso e com a obesidade. Não venha falar que você emagreceu e virou gordofóbica. Vamos tirar essas características, essa nomenclatura, tentar denominar o que a gente está fazendo aqui, porque não. A minha intenção não é aqui falar que você vai ficar mais bonito se você emagrecer, ou que você tem que se aceitar como tem que tentar entrar num padrão de beleza, enfim, não é isso. Eu não vim aqui para falar sobre a sua aparência física, até porque eu, você e todos, né, somos mais do que a nossa aparência física. A gente tem nossa vida, a gente tem a vida profissional, a gente tem a nossa vida emocional, a gente tem a nossa vida familiar, a gente tem a nossa vida financeira. Então assim, nós como indivíduos somos muito mais do que simplesmente uma aparência, do que uma pessoa gorda ou uma pessoa magra. A gente é muito mais do que isso. E é claro que os movimentos que existem hoje sobre body positive, para aceitação do corpo, para você se olhar e realmente se aceitar como você é, mas nunca deixar de tentar melhorar. E isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Quando a gente ama, quando a gente fala quem ama cuida, então quando a gente se ama, a gente cuida. E o cuidado faz parte inclusive de cuidar do nosso templo. Porque se a gente quer ter uma vida longa, feliz e, sabe, poder aproveitar, o nosso corpo tem que estar apto para conseguir acompanhar. Quando eu estava no auge da minha obesidade, eu nunca tentei me aceitar daquele jeito. Eu nunca me achei bonita gorda, nunca me achei bonita naquele estado. Eu não tinha, na verdade, nem vaidade nenhuma, eu não tinha vontade de me arrumar. E chegou num ponto que eu falei, cara, eu não vou emagrecer, e também não me importava. A minha aparência não me importava porque eu já não me achava bonita mesmo, então pra mim não fazia muita diferença, então eu meio que me larguei. E eu só me dedicava pra minha vida profissional, então todo o resto da minha vida estava esquecido. E hoje, graças a Deus, inclusive graças à pandemia, eu consigo entender que a minha vida ela tem vários setores e eu posso sim me dedicar a vários deles de formas diferentes. Que eu posso realmente trabalhar eles de forma concomitante, sem que um atrapalhe o outro, ou sem que um fique muito abaixo, o outro muito acima. Porque a vida, ela tem que ser um equilíbrio de tudo. E a gente tem que tentar melhorar naquilo que não tá bom. E graças a Deus, a vida que eu recebi pós-cirurgia bariátrica, eu consegui perceber muitas coisas. E eu nunca imaginei que eu poderia ter tantas facilidades e que eu poderia ter uma disposição diferente, que eu poderia ter uma vida com muito mais qualidade do que eu imaginava. Porque quando eu fui fazer a cirurgia bariátrica, quando eu imaginava emagrecer, eu só pensava na parte física, eu só pensava no, eu vou ficar magra, esteticamente eu vou ficar magra. E eu não sabia do ganho enorme que a gente tem quando a gente realmente consegue vencer essa doença. E a gente sabe que a obesidade ela não tem cura, ela tem tratamento. E se a gente não continua, se a gente não permanece numa vida saudável, se a gente não permanece com uma mudança de hábito, a gente volta a tudo e a doença está aqui. E aí ela só desencadeia outras doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, enfim. Então, a gente tem que entender que a obesidade é sim uma doença. E não existe obeso saudável porque a obesidade por si só é uma doença. Mas tem alguns aspectos que a gente precisa realmente olhar de perto. Bom, eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas que são obesas, que estão próximas à obesidade mórbida e se conformam do jeito que estão. Eu super acho válido e eu super
apoio a iniciativa de que realmente a gente tem que trabalhar o respeito, o combate ao preconceito com a pessoa gorda, assim como todas as outras pessoas que sofrem preconceito, negros, gays e enfim, e outros, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar pela inclusão social, né? É óbvio que a gente tem muitas pessoas que estão acima do peso, muitas pessoas que sofrem da obesidade e que às vezes não conseguem ir a um restaurante, que às vezes não conseguem encontrar roupa. E a gente tem sim que entender que a inclusão social é super importante para todo mundo, né? Hoje em dia, graças a Deus, para os deficientes físicos, a gente tem uma acessibilidade muito maior. E a acessibilidade ela tem que ser para todos, né? A gente tem que lutar por isso. E sim, eu sou super a favor. O que me angustia é ver pessoas aceitarem que está tudo bem caminhar para a obesidade. Porque assim, a gente tem que pensar que a nossa vida, se Deus quiser, vamos viver muitos anos. E a doença pode não estar instalada hoje, mas ela pode vir se a gente não cuidar. A ausência de doença não significa que a gente é saudável. Porque existem parâmetros que, se a gente analisar e se a coisa continuar, a gente vai adoecer. O caminho é esse. Tanto é que, se eu perguntar para você, você conhece algum obeso mórbido de 80 anos? Pessoas de idade avançada que têm sobrepeso e que não têm nenhuma doença, diabetes, que não tem hipertensão, colesterol alto. É difícil, né, a gente achar. Então, como é que a gente evita isso? A gente evita na nossa vida adulta, no nosso início de vida. Pra gente ter qualidade, a gente tem que cuidar agora. Porque a doença, ela virá. Se não cuidar, a doença virá. É inevitável. O nosso corpo, ele é uma máquina e ele funciona bem. Ele vai até o seu limite, mas uma hora ele vai apitar. E será que precisa mesmo apitar para você realmente cuidar? Porque quando a doença se instalou, já é tarde. Você pode evitar que a doença chegue em você. Bom, quando a gente fala de peso especificamente, a gente tem aquele parâmetro, né, o IMC, Índice de Massa Corpórea, que ele mede altura e peso. Nem sempre é um índice confiável, porque uma pessoa que é muito musculosa, por exemplo, ela pesa muito, mas ela tem uma estrutura forte o suficiente para aguentar aquele peso dela, porque a musculatura dela é forte o suficiente. Agora, quando uma pessoa tem um peso muito alto e é um peso de gordura, ela não tem tanta estrutura para sustentar todo aquele peso, né? Porque ela não tem nem força para sustentar aquele peso todo. Então é importante que a gente olhe alguns parâmetros, mas de forma discriminada, quando realmente vale para um ou para outro. O IMC é excelente para pessoas que realmente sofrem de obesidade, porque ali ele determina graus que a gente pode identificar se está um grau muito avançado de obesidade, ou se a gente está no início, como é possível, né? A cirurgia ela tem indicações conforme o IMC. A gente tem também uma coisa que tem que ser muito observada, que é a circunferência abdominal. Como base, né, normalmente falam que as mulheres têm que ter uma circunferência abdominal menor do que 88 centímetros e para os homens menor do que 102 centímetros. E por que isso? Bom, a gordura abdominal geralmente é a pior gordura que a gente tem no nosso corpo, que é justamente a gordura que fica aqui entre as vísceras, que é chamada gordura visceral. Você já deve ter ouvido falar na esteatose hepática. O que é isso? É a gordura no fígado. Quando a gente começa a ter um sobrepeso, é muito comum que a gordura comece a se acumular no fígado. E isso é muito ruim, isso é muito prejudicial e pode realmente causar uma doença no futuro. Além disso, se a gente for olhar como o nosso coração fica quando a gente tem um excesso de gordura e um coração saudável, você vê realmente claramente a diferença entre um coração saudável e um coração que está sofrendo. Naturalmente, quando a gente tem muita gordura visceral, é muito comum que as veias comecem a ficar obstruídas e aí a gente tem um risco cardiovascular muito maior. Ou seja, você está caminhando para adquirir doenças que você pode evitar. Bom, eu acho que aqui eu já mostrei para você que a gente tem que ter um cuidado sim, quando a gente está caminhando
para o sobrepeso, para a obesidade, a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar atento com os nossos filhos, com o hábito dos nossos filhos, porque os hábitos vão dizer muito sobre a nossa saúde no futuro. Então, se a gente começa a incentivar nossos filhos a uma alimentação saudável, a praticar atividade regularmente, né, a permanecer, a ter todo um comportamento de rotina saudável, a gente vai ter um adulto saudável, a gente vai ter um idoso saudável. Então, é muito importante que a gente perceba que os hábitos saudáveis são muito importantes. Eu vejo sempre muitas pessoas, eu acompanho muitas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, e é praticamente unanimidade que a vida melhora quando a gente emagrece. Porque algumas dificuldades físicas, elas deixam de existir. A dificuldade de abaixar para amarrar um cadarço, a dificuldade de cruzar as pernas, a dificuldade de ficar muito tempo numa posição, ou a dificuldade, o problema de ficar muito tempo em pé, ou até andar um pouquinho e se cansar muito, ou subir uma escada e se cansar muito. Existe uma série de dificuldades que a obesidade nos impõe. E que quando a gente consegue tratar, é fantástico. A qualidade de vida é imensa. E para eu não ficar falando aqui sozinha, com base em informações que eu procurei, informações que são experiências pessoais, eu convidei o Dr. Gustavo Mendonça, que inclusive é o meu médico, tem me acompanhado nos últimos 8 meses, que entende bastante de muita coisa. Pedi para ele falar um pouquinho desse assunto, sob o ponto de vista médico. Fiz algumas perguntinhas para ele e ele respondeu. Vamos dar uma olhada? Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Gente, hoje é o seguinte, mandaram aqui algumas perguntas, especialmente a Monique Brant, que é uma paciente nossa aqui, que ela fez bariátrica e aí depois ela começou a tratar aqui com a gente, está tendo resultados muito bacanas, ela tem um canal e aí fizeram várias perguntas para ela, ela deu uma compilada e mandou aqui pra gente, pediu pra gente responder. Eu achei o tema bem interessante, resolvi gravar um vídeo aí pra gente, e porque tem muitas perguntas que eu acho que servem para todo mundo. Então vamos lá com a primeira. Seguinte, o que é ser uma pessoa saudável? Olha que pergunta legal, né? E como isso pode ser verificado? Ou seja, o que é saudável? Gente, é o seguinte, ser uma pessoa saudável é você ter uma vida, você ter um corpo que ele dure mais tempo possível com qualidade. Ou seja, tudo que você fizer que prolongue a sua vida com qualidade, você está indo em direção a uma vida saudável. É simples assim. Então, exemplo, se você está fazendo uma dieta adequada, que diminui seu nível de inflamação, que diminui as suas células de gordura, que abastecem o seu corpo como um todo, de todos os nutrientes, etc., você está tendo uma alimentação saudável. Por quê? Porque ela vai ajudar a prolongar a sua vida com qualidade. Tá? Ou seja, sem um sofrimento muito grande, porque o seu corpo ele é todo unido. Então, o sofrimento mental, psicológico e físico, ele também é levado em conta. Então, por isso que dietas muito restritivas, você não pode considerar que são dietas saudáveis, pelo nível de estresse que é causado também, ok? Beleza. Em que momento o índice de massa corporal é mais ou é menos adequado para você avaliar uma pessoa em relação ao percentual de gordura? Ou seja, o que é mais adequado? A gente vê o peso, a altura e o peso ou quantos por cento de gordura que a pessoa tem? Gente, é claro que é sempre o percentual de gordura que é o mais adequado. Peso e altura não quer dizer nada, tanto é que a gente sempre fala, olha, larga a mão da balança. Não interessa a balança, porque se você tiver muita massa muscular, você vai ser um cara muito pesado para aquela altura lá. Se você tiver pouca massa muscular, mas muita gordura, muitas vezes você vai ter até um peso normal, só que a sua qualidade de vida, de força, de inflamação e contra a vida saudável vai estar evidentemente pior do que aquele cara que é mais pesado. Então não tem sentido isso, tá? Então é o percentual de gordura sempre. Em uma pessoa com exames clínicos dentro da normalidade, existe alguma característica em relação ao excesso de gordura que a gente tem que observar? Ou seja, existe algum sinal de alarme aí fisicamente que a gente tem que estar atento, por mais que os exames da pessoa estejam normal? Ou seja, o cara é aquele, o que ela explicou aqui, que é aquele cara que ele está gordo, obeso,
mas ele fala, cara, mas os meus exames não dá nada nunca. Eu tenho uma saúde de ferro, ou seja, meu colesterol está normal, minha pressão está normal, meu coração está normal, fiz todos aqueles exames e está tudo certo. Beleza, qual é o perigo disso aí? Ótima pergunta, situação muito comum. O que acontece? Quando a pessoa está obesa, tá? Ou seja, o percentual de gordura dela é maior do que o aceitável, a gente naturalmente tem uma sobrecarga nas nossas articulações e nos nossos capilares e um nível de inflamação subclínica ou até mesmo clínica muito maior, porque a própria gordura ela já é inflamatória. Fora isso, a pessoa está carregando um peso corporal mesmo, mecânico, muito maior para os joelhos, para o tornozelo, para o quadril, que ao longo do tempo é óbvio que essa conta vai chegar. Então, ok, ele pode não estar sentindo nada naquele momento, mas daqui a poucos meses ou poucos anos, ele vai começar a sentir joelho, quadril e daí em diante ele entra em ladeira abaixo, porque ele já está obeso e ele com limitações ortopédicas já era, tá? Fora isso, é claro que o coração ele tem um limite, ele vai aguentando aquela bomba ali até um certo ponto. Chega um ponto que o coração cansa mesmo, porque ele tem que vencer uma resistência muito grande para conseguir atravessar todo o tecido daquele paciente. Então, ok, a pressão não está alta, mas a tendência é ficar. E fora as questões inflamatórias que a própria gordura já causa. Ok, é muito comum ouvir pessoas com sobrepeso ou até obeso mesmo dizerem que são gordos saudáveis, né? Então, qual é o contexto que elas realmente estão e o quanto isso prejudica a vida dela? É isso que eu acabei de falar, né? Então, assim, elas realmente estão indo contra aquele conceito da vida saudável, tá? Por quê? Porque ela não está ajudando o corpo a durar mais com qualidade, beleza? Ok, dentro de uma rotina de hábitos saudáveis, alimentação, sono reparador, atividades físicas, qual é o principal aí? Gente, o principal é o que a pessoa está sentindo mais incômodo. Então, suponha, ela está fazendo atividade física, ela está tendo hábitos regulares, alimentares, mas ela não está dormindo. Cara, ela tem que regular o sono. Então ela está tendo tudo, mas ela não está conseguindo controlar a alimentação. Ela tem que controlar a alimentação. Então não tem nada que seja mais importante que outros. E sim qual é o grau de desequilíbrio desses elementos que tem, ou seja, qual é o nível de insônia que ela tem, qual é o nível de alimentação ruim que ela tem, para a gente dar uma nota, para a gente dar um peso, o que isso tem em um todo, tá? Então é sempre, gente, equilíbrio e, de novo, esse conceito. O que vai fazer você durar mais, por mais tempo, né? Com mais qualidade. Então é sempre foquem nisso. O que eu estou fazendo? A minha insônia está me ajudando a durar mais? Óbvio que não. Com qualidade? Óbvio que não. O meu hábito alimentar, ele está me ajudando a durar mais? Não. Enfim, então assim, a gente fazer exercícios físicos regulares. Eu estou sedentário, eu estou parado, eu estou usando a minha máquina adequadamente? Não. Então, obviamente, não está me dando qualidade de vida, nem prolongando a minha vida. Beleza, galera? É isso aí. Um abraço para vocês. Tamo junto. Depois dessa aula incrível, eu espero profundamente que você agora entenda o que é realmente ser uma pessoa saudável e repense quando você fala que é um gordinho saudável. Será que realmente você está sendo uma pessoa saudável? Já avaliou os seus hábitos? Será que você está dormindo bem? Está fazendo atividades regulares? Está comendo bem? Como é que você está cuidando do seu corpo? Se você já repensou sobre o que é ser saudável, se você está sendo uma pessoa saudável, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, já ativa o sininho para receber as notificações, se inscreve no canal e vai lá conferir meu Instagram, que eu divido meu dia a dia, adoro conhecer vocês, adoro conversar com vocês, @MoniqueBrant. É isso e até a próxima.